Uma vez andando pela rua, me perguntaram se eu frequentava alguma igreja. Aí eu olhei para ele e falei: Você sabe disso? Que o templo do Espírito Santo é o seu corpo, é o meu corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Você está falando sobre o que? Um templo de pedra ou o templo de Deus? Claro que eu frequento uma igreja. Eu estou no meu corpo. Eu estou no templo do Espírito Santo. O tempo todo, desde que eu nasci até o último dia, quando eu partir desse mundo, quando eu morrer e largar o templo do Espírito Santo. É isso? Claro que eu frequento a igreja. Um tratado sobre o mal, capítulo 4. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio para trazer a boa nova, a mensagem e veio para morrer em nosso lugar. E veio para pregar o amor. E para deixar claro que antes você precisava seguir as leis de Moisés, os mandamentos, para poder ser tá de acordo com Deus. Depois que Cristo, o Messias, o esperado Messias, veio ao mundo e morreu no lugar dos pecadores, ele que não tinha pecado, as pessoas bastavam acreditar no amor para ser salvas. Não precisavam seguir lei nenhuma. Então a gente tinha dois lados na época de Cristo. Tinha o lado anterior, que existia a lei, e o lado vigente também de Roma, onde era falado a moeda, era gravado o rosto do César. Então falava quem que eu devo seguir. Dai a Deus o que é de Deus, e dai ao César o que é do César. Então o dinheiro, os impostos, de quem é a cara que tá cunhada na moeda? De César. Então dai a César, que é de César. Então a ideia do amor, do bem, eu estou falando aqui sobre um tratado sobre o mal. A verdade é que as igrejas começaram a distorcer totalmente a mensagem boa, que você não precisava pagar imposto nenhum para a igreja. Você tinha que pagar para o César. A igreja você tinha que dar o seu dízimo de acordo com o amor. Talvez se você desse 10% da sua atenção para ouvir uma pessoa necessitada, talvez se você desse seu esforço de trabalho para ajudar alguém no mutirão, isso sim é a linguagem do amor de Deus, de pensar no próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Não está falando sobre um templo de pedra. Não está falando de pagar um imposto para uma administração político-ideológica. Como se as igrejas são como se fossem países. Você entra lá, você passa a ser um patriota e pagar um imposto para manter o país. Não tem nada a ver com Deus e fazer o bem. Isto é pura maldade. Esses religiosos são mestres do mal. Eles cobram dinheiro, muito dinheiro, e as pessoas acreditam e dão os dinheiros e esperam uma redenção, uma cura, um milagre, sendo que o templo real é o nosso corpo, o seu corpo, o meu corpo. A gente come o pão, né, que representa o corpo de Cristo. Isso aí é canibalismo. Isso é cristão. É comer o templo
de Deus, que é o próprio Deus. Aqui encerra o 4º capítulo de um tratado sobre o mal que eu ando escrevendo.